aqui, dando aquele caldinho de mocotó gostosinho. Meus irmãos, é com muito prazer que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais um dia com vida, com saúde e com a consciência de entender como é bom servi-lo, não é? Eu agradeço todos os dias pela manhã quando eu acordo. Eu digo para Deus, muito obrigado por estar vivo, por ter saúde e entender que o Senhor é muito importante para mim. Quero agradecer a Deus a vida do reverendo pastor Isvaldo, que tem abraçado meu ministério no estado de Alagoas, não é? E tem abençoado a minha vida de uma certa forma. E, consequentemente, essa bênção, ela se estendeu, não é, para essa igreja. E o pastor Luciano também tem abençoado meu ministério. Muito obrigado, meu pastor. Que Deus abençoe o senhor, a todo o corpo de obreiros, em o nome de Jesus. Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Eu posso cantar uma canção antes de pregar, gente? Posso? Posso? Se eu cantar do jeito que você falou, eu vou fazer mímica. Posso? Posso cantar, gente? Amém. Agora eu vou cantar. Eu já ia cantar, mas você deixando fica melhor. Tá pronto? Glorioso, grandioso é.
eterna pro se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado, mestre, exaltado, mestre, teu poder. Mestre, glorioso, mestre, grandioso, mestre, Deus sem poder. Eu abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo em ti, só pra te servir. Onde fores eu irei, o que me mandares farei. Já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim entrego a ti, Senhor. Mestre, adorado, mestre, exaltado, mestre, mestre, vitorioso, mestre, Adore Ele. grandioso, mestre, O poder, glorioso, mestre, grandioso, mestre, Deus sem poder. Adorar, exaltar, mestre. Glória a Deus. Glória a Deus. É só para convidar Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e no versículo de número 23. Tessalonicenses 5, 23. Aos que acharam, digam cantando: eu já encontrei. Só para fazer você dar um sorriso, né? Diz assim a palavra do Senhor: e o mesmo Espírito, e o mesmo Deus, perdão, vou recapitular. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, a sua palavra foi lida, e o Senhor sabe que esse povo não veio me ouvir, porque eu não tenho nada para oferecer a eles,
se do céu não me for dado. Essa é a oração que sempre te faço. O Senhor sabe que eu não vim aqui demonstrar sabedoria e muito menos destilar conhecimento. Eu vim aqui, ó Deus, ser um porta-voz das coisas espirituais. Por isso, fala com a gente, em o nome de Jesus. Fala com a gente. E quem acredita, diga. Existe algo muito intrínseco dentro desse texto que faz com que eu abra um parênteses para falar sobre saúde emocional. Não é surpresa ou nenhuma novidade que um dos males desse século são os complexos, os traumas, as crises emocionais, entrando em alguns viés, a depressão, que é o excesso do passado, o estresse, que é o excesso do presente, e a ansiedade, que é o excesso do futuro. Nós estamos vivendo uma época aonde nós servimos um Deus de cura doentes. E a saúde emocional, ela é um dos grandes dilemas do nosso tempo, especialmente dentro da igreja. O assunto é muito complexo porque muitos confundem vida espiritual com saúde emocional, como se fosse a mesma coisa, e não é. A saúde emocional, ela não pode ser evidenciada na intensidade do nosso culto, no fervor da nossa oração, ou o tom alto de choro que nós derramamos no altar frequentemente. E quando nós misturamos isso, nós interpretamos esses sinais como sinais de maturidade. Mas a verdade é que vida espiritual e saúde emocional não são sinônimos. Eles se completam, mas um não substitui o outro. A espiritualidade, ela é óbvio que ela nos conecta a Deus e nos fortalece, mas não resolve sozinha os nossos traumas, as nossas perdas, os nossos conflitos internos. A verdade é que a vida cristã, ela não é uma anestesia para fugir da dor. Quando nós usamos a nossa fé, gente, como um subterfúgio, nós simplesmente estamos alimentando a nossa alma com algo muito superficial. E fazendo isso, nós enterramos feridas lá no âmago do nosso ser, ao invés de tratá-las. E isso gera em nós uma espiritualidade muito frágil, como uma casa construída na areia. A estrutura até parece firme, mas qualquer tempestade revela a sua fragilidade. A Bíblia, ela nos mostra vários personagens bíblicos que surtaram por não conseguir unir suas emoções com a vida espiritual. Elias sucumbiu em uma crise profunda diante de uma ameaça de Jezabel. Moisés atravessou a sua raiva ao lidar com quando tentou lidar com conflitos na sua liderança e feriu a rocha.
Jonas se frustrou na sua expectativa ministerial quando ele foi direcionado para anunciar a misericórdia a um povo que, na sua visão, não merecia. E um dos mais célebres de todos, Judas, talvez o mais dramático, que não suportou os conflitos internos que carregava, ou seja, o amor intenso por Jesus e a indignação com os rumos que o ministério de Jesus levou. Isso culminou na sua incapacidade de lidar com o que estava dentro. E sem equilíbrio, ele terminou tirando a sua própria vida. Paulo aqui ele escreve aos Tessalonicenses, mostrando que Deus deseja cuidar do ser humano por inteiro. Eu vou repetir isso aqui. Paulo escreve aos Tessalonicenses, mostrando que Deus deseja cuidar do ser humano por inteiro. Espírito, alma e corpo. E que ignorar qualquer uma dessas áreas gera em nós automaticamente um desequilíbrio. Porque não adianta ser forte espiritualmente e estar em ruínas emocionalmente. A verdadeira santificação, ela é integral, não fragmentada. Você precisa permitir que Deus trate cada dimensão e cada área da sua vida. Porque a grande verdade é que quem não aprende a lidar com as suas próprias emoções, acaba fraquejando na fé. Acaba fraquejando nos relacionamentos interpessoais, ou seja, na sua família, na sociedade, no seu conjugal. Porque a presença de maturidade é não ser governado pelas suas emoções. A paz de Deus, ela precisa ocupar o centro da sua vida. Porque quando Cristo ele se torna o centro, o espírito, a alma, o corpo vivem em harmonia. Porque a centralidade de Cristo nos dá foco, nos impede que a vida desmorone e mantém a nossa espiritualidade e as nossas emoções caminhando lado a lado. Trazendo essa linha de observação para os nossos dias, não adianta demonstrarmos no culto que tudo está bem, quando na verdade a nossa mente está a ponto de surtar. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão no seu limite emocional. Eu talvez já disse na primeira vez que eu vim aqui, eu disse que o ser humano é um recipiente. Quem lembra disso? O ser humano é um recipiente. E se você não se esvazia, você surta. Então, talvez eu estou pregando aqui para pessoas que estão a ponto de surtar. Porque a verdade é que Deus não busca apenas lábios que o adorem. Deus procura vidas dispostas a ter um coração curado, mentes renovadas e corpos preservados, porque ter equilíbrio é santidade. Eu vou repetir isso aqui. Ter equilíbrio é ter santidade. Então, se a gente ignorar a saúde emocional em nome desse teatro espiritual, nós vamos cair em uma armadilha muito perigosa. Para você entender, se você
É apenas um contexto geral, eu não estou mandando indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Se você não entender isso, um líder que é frustrado e ferido, ele acaba ferindo o seu rebanho com uma mensagem que parece doutrina, mas é mera subjugação de narcisismo. Pais emocionalmente doentes transferem os seus traumas da sua infância para os seus filhos. E cristãos que não encaram suas próprias sombras emocionais projetam os seus erros na vida dos seus irmãos ao lado. Então, uma vida espiritual que tenta esconder a dor gera na sociedade cristã igrejas e pessoas doentes emocionalmente. A fé, ela não foi substituída, ou melhor dizendo, perdão, a fé, ela não foi instituída para encobrir as nossas feridas. Entenda isso. A fé, ela foi instituída para nos dar combustível para acreditar que com equilíbrio emocional e espiritualidade tudo será resolvido. Então nós vamos aprender 3 lições aqui rápidas, claras e diretas, sem tomar o tempo. Cadê o tecladista? Me ajuda aí, que depois eu posso cantar uma música no final, pastor? Se o senhor não deixasse, eu não cantaria. Quem manda é o senhor. Primeira verdade que nós vamos aprender dentro desse texto, e se você quiser anotar, por favor, assim o faça. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, o quê? Conservados. Ele está falando da nossa espiritualidade, da sede da nossa emoção, que é a nossa alma, está falando do que reflete todos os sentidos espirituais e emocionais, que é o nosso corpo. Então ele está dizendo que todas essas áreas precisam estar em sincronia. E a primeira verdade que eu aprendo aqui é que Paulo está dizendo a seguinte coisa: não transforme a sua vida espiritual em uma fuga para as suas emoções. Eu vou repetir, enquanto o nosso amigo abre em Isaías 29:13. Não transforme a sua vida espiritual em uma fuga para as suas emoções. Olha o que diz Isaías 29:13. Você pode me ajudar lendo no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Se você, é óbvio que Isaías está falando de um contexto também de pecado, mas ao contrário do que muitos pensam, tem gente que acha que o que vai levar a gente para o inferno, pastor, é apenas adultério, não é? Esses pecados corriqueiros, porque pecado é pecado, mas a amargura, a angústia, uma alma enegrecida, que não permite o brilho do Espírito Santo entrar, também não vai conseguir herdar o reino dos céus.
porque ela transforma o amor em ódio. Deus é amor, e quem é o ódio? Então, se você parar para pensar, você precisa entender que não basta vir aqui no culto e dizer glória a Deus, aleluia, sentir a presença de Deus, falar em língua estranha. Você precisa parar de usar o culto como uma anestesia. Existem pessoas que se derramam no altar, choram, se arrepiam, se entregam com intensidade, mas estão apenas tentando esquecer de si mesmo. Saem da presença de Deus com um alívio momentâneo e voltam para casa e encontram o mesmo casamento quebrado, os mesmos impulsos pecaminosos descontrolados, o mesmo vazio gritando por dentro. Isso não é transformação, isso é distração emocional. E uma das coisas que você precisa entender é que a fé, ela não foi criada para encobrir as nossas feridas. A fé foi criada para nos dar condição e coragem para expô-las perante de Deus na luz. Então, quando você usa Deus como fuga, você transforma o evangelho em apenas um paliativo, e paliativo não cura, só adia o colapso. Emoções não tratadas não desaparecem, ela apenas se acumula. E o que acumula em silêncio, um dia explode sem aviso. Gente, oração não é calmante, oração é ânimo. Jejum não é escape, jejum é força. Culto não é espetáculo para aliviar sua consciência. O culto é um espelho que revela quem você realmente é. Se você sai do culto do mesmo jeito que entrou, algo está errado, não com Deus, mas com a forma como você está se relacionando com Ele. Porque a graça, ela não esconde de você mesmo. Ou melhor dizendo, ela não te esconde de você mesmo. A graça, ela te obriga a se encarar. E só quem tem coragem de enfrentar a si mesmo, de admitir as suas dores e tratar as suas raízes de amargura, de tristeza, de rancor, de ódio, de insignificância, experimenta uma mudança real. Então você precisa parar de fugir e começar a resolver o que está dentro de você. Em pleno século 21 ainda existem pessoas orgulhosas que acham que não precisam fazer terapia, que terapia é coisa de maluco, e aí acaba trazendo problema para as pessoas ao seu redor, porque a gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente tem. E se você é amargurado, o que você vai dar para as pessoas? Se você é triste, o que você vai dar para as pessoas? Se você é rancoroso, o que você vai entregar para as pessoas? Simples. Aí tem gente que fala assim: eu vou para o culto para dar uma espairecida na minha cabeça, vou dar uns glória, uns aleluia, com coisa que isso aqui é um shopping, que você vem para distrair. Aqui você vem para ouvir Deus falar e te confrontar.
Segunda lição que eu aprendo aqui é que não existe vida espiritual sem saúde emocional. Provérbios 16, 32. Não existe vida espiritual sem saúde emocional. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Vocês estão entendendo? Ele está falando do domínio das suas emoções. Melhor o longânimo, o paciente, e aquele que governa o seu espírito. Vamos falar uma verdade aqui. Eu tenho muita preocupação com isso, não é? Eu sou um pregador, eu prego em diversas igrejas, e uma das coisas que eu parei de me preocupar é como a forma que Deus vai agir no culto. Porque o pregador, ele tem esse problema de querer virar tudo, uma gritaria miserável no ouvido dos outros. Eu não estou falando de gritaria não, que eu de vez em quando eu dou lugar. Mas eu estou falando que tem gritaria seca, de lata vazia, de gente que não tem mensagem e só fica gritando. E eu vou te falar psicologicamente o que é isso. Por que tem gente que não tem nada e grita? Porque o grito inibe a sua concentração para não se concentrar no conteúdo que ele não tem. Então ele grita por causa disso. Porque a igreja pentecostal aprendeu que é tudo no grito. Pega, ei, Eu estava num congresso uma vez, não está nem na mensagem. Eu estava num congresso uma vez, tinha um pregador famoso na minha. Eu era do Rio de Janeiro ainda. A minha igreja lá é uma igreja muito grande, né? A sede cabe 4.700 pessoas sentadas. E aí eu estava sentado no púlpito do lado do meu pastor, aí um pregador famoso e tal chegou para mim assim, naquele momento de, né, de alvoroço, olhou para mim e falou assim: tu pediste uma prova para mim nesta noite. Eu falei: Jesus, que prova que eu pedi, pai? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer cara de paisagem, né, pastor? E como prova da minha presença neste lugar, eu te visito com uma glória. Aí tá todo mundo olhando para minha cara igual você está agora aí. O que ele vai fazer? Eu sei que vocês vão rir, mas eu vou dizer o que aconteceu. Eu pedi perdão a Deus. Obrigado. É o meu prendedor de gravata que caiu. Eu pedi perdão a Deus e falei assim: Jesus, me perdoa. Eu fico assim, ó: me perdoa, Jesus. Me perdoa. Me perdoa, Pai. Aí de vez em quando abri um olho assim, todo mundo. Aí eu falei, depois eu dobrei o joelho e falei: Jesus, eu só fiz isso para não passar vergonha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você já percebeu que muitas pessoas vivem assim, uma vida espiritual de fachada? Não é julgar a fé de ninguém não, pelo amor de Deus. E nem tentar enterrar o movimento pentecostal. Mas nós precisamos admitir uma coisa: a
a nossa falta de equilíbrio emocional, ela está evidente no nosso comportamento diante dos nossos cultos. Vai pegar um pouquinho, mas dá glória a Deus. Você já percebeu como muitas pessoas só glorificam quando a mensagem só fala de vitória, ou parece expor o pecado do irmão que está do seu lado? A gente só vibra quando o pregador solta frases de efeito, falando de bênção, ou quando ele afronta a liderança, sem perceber que isso alimenta em nós uma rebeldia e discórdia. Isso não é vida espiritual saudável, gente. Foge desse tipo de mensagem. Isso é hipocrisia disfarçada. E vamos falar uma verdade: uma geração inteira tem se alimentado desse veneno, e o maior sintoma de uma vida espiritual doente é quando eu me alegro com o mal revelado em alguém, em vez de deixar que a palavra me quebre por dentro primeiro. Saúde emocional não é medida pela quantidade de línguas estranhas que nós falamos ou pelo barulho que nós fazemos no culto. Saúde emocional é a maturidade de entender que Deus tem que falar comigo primeiro, e se eu pensar que é só para o outro antes, vida espiritual não é uma atuação de 2 horas. Você já percebeu que a nossa vida espiritual, com o passar do tempo, ela se torna um hábito, no automático? Já percebeu isso? Vou te mostrar. Quer ver? A gente chega no culto, dobra o joelho, já sabe tudo, toda a cartilha. Chega no culto, dobra o joelho, levanta quando toca a sineta, levanta para fazer uma oração, canta hinos da harpa, daqui a pouco lê a palavra devocional, daqui a pouco os departamentos cantam, os jovens, adolescentes, os senhores, as senhoras. Eu estou apenas falando um padrão. É claro, é óbvio que existem igrejas que são diferentes. Daqui a pouco lê a palavra de oferta, vem o pregador, prega, a gente volta para casa do mesmo jeito, porque a nossa vida espiritual se tornou uma atuação de 2 horas. E vida espiritual não é atuação de 2 horas, gente. É uma caminhada constante com Deus. Um culto verdadeiro, ele precisa me empurrar para dentro de mim. Porque quem não olha para dentro de si, guarda o que eu estou te falando aqui. Quem não olha para dentro de si, nunca vai mudar do lado de fora. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém cai da noite para o dia, ninguém peca da noite para o dia, ninguém se afasta de Deus da noite para o dia. Todo erro é comportamental, toda deficiência é comportamental. Se sabe mais de uma pessoa através dos seus erros do que dos seus acertos. Tem que saber como é que era a linguagem de vida paterna e materna que ele recebia. Tem que saber como foi a sua infância.
se ele tem uma cultura doméstica, de educação, isso tudo conta. Porque uma pessoa que tem uma base emocional firme, ela tem as mesmas fraquezas que a outra, mas ela não cai porque ela segue um padrão de ensinamento. Então, o culto, ele serve para isso. O culto não serve apenas para dar glória a Deus, aleluia e tal. Isso é uma manifestação que acontece de vez em quando. O culto, ele vem baseado dentro de uma crença limitante que impõe limites em nós. E se a gente vem para o culto e não aprende sobre esses limites, a gente não veio cultuar. E outra coisa, culto não é para receber, tira isso da sua cabeça. Você não vem para o culto para receber vitória, porta aberta, porta fechada, cura de saúde, não. Isso você recebe através da sua fidelidade a Deus todos os dias na sua vida. Deus não precisa de dia de culto para te dar vitória, mas Ele precisa de um dia de culto para te ensinar o como é servir a Ele. A última verdade dentro desse texto: o que você não resolve te adoece. A última verdade que eu aprendo dentro desse texto, Hebreus 12:15. Aquilo que você não resolve te adoece. Eu sei que nós somos assembleianos, tá? Mas apenas por uma prática pedagógica. Não é virar para o seu irmão, não, pelo amor de Deus. Eu detesto isso. Mas é você se comunicar e ser um profeta para ele, porque Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Então eu queria que você, com muita educação, dissesse para alguém: aquilo que você não resolve te adoece. Não, do jeito que você falou, está todo mundo doente. Fala com mais graça, com mais alegria. Diga para ele: aquilo que você não resolve te adoece. Hebreus 12:15. Coloca aí para mim. Hebreus, carta aos Hebreus 12:15. Cadê os Hebreus? Cadê os Hebreus? Diz assim a palavra do Senhor: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Vamos lá, vamos lá. Volta para mim, para todos nós lermos. 1, 2, 3. Eu amo a Bíblia. Eu sou um amante da psicologia. Eu aprendi a amar a psicologia por causa do meu primeiro pastor. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, pastor, meu pastor me levou para morar na casa dele. E ele estava cursando psicologia. E a gente estudava a Bíblia e a psicologia juntos. Então eu entendo de Gestalt, eu sou psicanalista clínico, tenho uma pós-graduação em psicologia clínica, mas eu entendo de Gestalt, de TCC, essas coisas todas, apesar de ser apaixonado pela psicanálise, porque eu acho que a psicanálise é a parte prática da psicologia. Isso aí é igual ao gosto, né? Ninguém está com o mesmo sapato aqui. Então, mas o que você precisa entender é que aquilo que você não resolve te adoece. Com a mão no coração, diga comigo:
O que eu não resolvo me adoece. O custo do cuidado sempre será menor do que o custo do reparo. A maioria das pessoas preferem remendar o que já rasgou em vez de cuidar para não rasgar. Nós preferimos buscar a cura para as coisas que poderiam ter sido evitadas. E aí quantos de nós dizem assim: deixa para lá, com o tempo isso se resolve. Só que existem coisas que o tempo não resolve, apenas aumenta o peso daquilo que você se recusa a enfrentar. Eu estou todo arrepiado aqui. Ter saúde emocional é entender que Deus não é responsável pela minha vida, eu é que sou. É a sua responsabilidade. Cuidar das suas escolhas, cuidar da sua casa, cuidar das suas emoções. E se você negligencia isso, não pode culpar os céus, porque quem não resolve os seus conflitos acaba se abraçando aos vícios, se afoga em fugas e ainda coloca a culpa na fé. O ser humano vive aquilo que chamamos de crise de consciência, onde tudo aquilo que fizemos, como escolhas impensadas, atitudes erradas, oportunidades desperdiçadas e decisões precipitadas, voltam para nos cobrar. E quando a conta chega, sem equilíbrio emocional, nós cedemos à depressão que nos paralisa, à ansiedade que nos sufoca, à ociosidade que nos corrói, aos complexos que distorcem a nossa identidade e aos defeitos que deformam o nosso comportamento. É por isso que muitos se afastam da igreja e abraçam o sincretismo religioso humanista, dizendo que igreja não salva ninguém e Deus ama a todos. E aí, acreditando nisso, se entregam às drogas, às bebidas, ao sexo descontrolado. Cada dia um parceiro diferente, tentando esquecer a revolta que sentem de si mesmo. E aí transferem a culpa de seus erros para os outros e até mesmo para Deus, gente. Simplesmente para negar a responsabilidade da sua própria vida. Quando você decide assumir o controle e resolver o que está arraigado dentro de você, você volta a andar e a caminhar mais perto de Deus, pois ali começa a fazer sentido a graça. Porque a graça não nos foi dada porque somos perfeitos. Ela foi revelada porque o Evangelho me mostrou o meu pecado, e é justamente por sermos falhos que Jesus deu a graça para nos tornar pessoas mais sóbrias, mais conscientes e mais dependentes dele. Então, quando eu me resolvo por dentro, eu finalmente entendo que aqui
estão as minhas vontades e os meus desejos. Deus não arrancou elas de mim, mas me prometeu a me ajudar a lutar, pois nele eu sou aperfeiçoado dia após dia. Eu sempre vou sentir vontade de fazer o que não presta. Eu sempre vou sentir vontade de não querer agradar a Deus. Mas com saúde emocional, eu aprendo a seguinte coisa: eu posso escolher não ceder, porque no fim, o que eu faço aqui ecoa na eternidade. Eu, como atendo algumas pessoas, eu sou também supervisor de um setor no campo do meu sogro, e eu atendo muitas pessoas. E hoje, como eu falando de sincretismo, eu encerro agora. Nós estamos vivendo um momento muito delicado da igreja, porque as pessoas estão com argumentos dizendo que vão se entregar às suas vontades, porque Deus não deu força para elas para lutar. E eu atendi um rapaz que tinha fraquezas de homossexualidade, e eu disse para ele: isso nunca vai sair de você, esse desejo nunca vai sair. Como um ex-drogado que sempre vai ter vontade de cheirar uma cocaína, de fumar uma maconha, desculpa o termo chulo rasgado. Como um alcoólico que sempre vai ter vontade de sentir o sabor do álcool. Ou como um mulherengo que tem que lutar contra seus desejos para não cometer adultério. Isso nunca sai. Mas como é que a gente faz? É matando um leão por dia. O que Jesus diz? O que a Bíblia diz? Basta cada dia o quê? O seu mal. O problema da gente é que a gente quer pegar o nosso passado e o nosso futuro e jogar no nosso presente e querer resolver. Aí que a gente surta. Agora, por que você não deve ceder às suas práticas? Porque não importa o que você sofra aqui, quando você chegar lá naquele grande dia, eu estou todo arrepiado aqui. Você vai ver o quanto valeu a pena servir a Deus e ser fiel a Ele. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Você pode cantar isso? Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Com a permissão do pastor, se coloca de pé. Deixarás se levar, ou vais em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível clamar
mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás, Senhor? Senhor, eu confio em ti. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Isso. E cantasse para a sua alma agora, de olhos fechados. Se desliga de tudo aqui ao seu redor e conversa com a tua alma. Eu sei que a cara é tão difícil de seguir. É tão bom andar só. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for, Senhor, eu confio em ti. Mi com bate ré. Pai, eu confiarei. 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 No coração, eu queria saber se existe alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se existe alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor. Se existe alguém que quer entregar a sua vida para esse Jesus que te ajuda a resolver as suas emoções, porque não existe vida espiritual sem saúde emocional. Onde está a primeira pessoa? Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Onde está? Se você conhece essa pessoa, diga para ela: eu vou lá na frente com você. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Onde está a primeira pessoa? Se não existe, eu não vou insistir mais. Que Deus te dê uma nova oportunidade, tá bom? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Eu já passei 5 minutos,
mas eu vou estar lá fora. Eu tenho essa coletânea da harpa cristã, que eu já anunciei da outra vez. Você vai abrir na tela do seu celular e pode compartilhar para a sua televisão, viu? Eu sou formado em música, não é? Na verdade, o meu primeiro ministério foi a música. Depois que Deus me chamou para louvar, para pregar, não é? Eu viajei grande parte da minha vida ministerial louvando. E Deus me disse para eu não enterrar esse talento, não é? E do mesmo jeito que os louvores que eu cantei aqui falaram com você, esses louvores aqui também vão falar, tá bom? E se você ama o ministério que Deus me deu, passe ali, adquira. O valor é muito simbólico, R$20, tá? Eu vou ficar te esperando. Pastor Luciano, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Eu passei um pouco do horário, mas o senhor pode brigar comigo no bastidor aqui. Eu baixo a cabeça e digo amém, meu pastor. Glória a Deus. Quem está alegre, diga amém. Irmão, eu arrisco a começar de mim, que esta mensagem não escapou ninguém. A começar de mim, não escapou ninguém. Mas eu guardei uma coisa. O pastor falou muito aqui em vida. Não, é 2 horas. Sexta e 2 horas domingo. É vida. Guarde isso. É vida. Culto da vitória é a minha vida. Aprendi. Que bom estar aqui. Fui premiado em estar aqui hoje. Fui premiado em estar aqui hoje, agraciado, presenteado por Deus. Quem diz amém para Jesus? Vamos orar. Não dá nem vontade de sair. Aqui é, como eu disse, é a casa de Deus, né? A coinonia. A vontade de a gente jogar uma tenda aqui e ficar. Pastor Jorge, venha nos despedir em oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Querido e eterno Deus, amoroso e eterno Pai, estamos aqui nesta hora, Senhor, para te agradecer por tudo o que ouvimos nesta noite, Senhor, através do teu servo que trouxe a palavra para os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a aplicar através do teu Espírito Santo em nossa alma, Senhor, essas palavras tão boas, tão doces para conosco, Senhor. Vai conosco por amor do teu nome. A nossa casa nos dá uma noite abençoada por ti, um sono reparador. E abençoa o teu povo, Senhor, com paz, alegria e felicidade, aguardando a tua volta. A ti suplicamos a tua bênção e já te agradecemos no doce nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem...